Quando a gente fala em tratamentos estéticos, a radiofrequência, então, que é o nosso objetivo de hoje falar, é uma das tecnologias mais utilizadas, recente, e vista pelos pacientes, é conhecida pelos pacientes, com o objetivo de nos permitir resultados rápidos, de nos fazer chegar a mostrar para o paciente em uma sessão só esse resultado, certo? A radiofrequência ela foi descoberta por Darson Noval acidentalmente, mais ou menos aí em 1981, 1891, um assistente dele passando acidentalmente no feixe de radiofrequência, percebeu que ele sentia calor. E a partir do momento que ele percebeu esse calor, algum efeito biológico avaliou-se que estava acontecendo. Então, eles entenderam que eles usavam uma frequência altíssima de corrente e que biologicamente alguma reação estava acontecendo. O feixe eletromagnético que a radiofrequência proporciona é um feixe que vai estar relacionado a algo que nós já conhecemos. A maior fonte eletromagnética que a gente tem hoje é o Sol. O Sol emite radiação ultravioleta, radiação infravermelho, ou seja, essas radiações estão no feixe eletromagnético específico do Sol. Então a gente conhece e sente algum tipo de reação que o Sol pode proporcionar. O que a gente pode pensar então? Quando a gente sai no Sol, a gente sente calor, a gente vê determinada quantidade de luz, alguns espectros e alguns feixes de luz. O que a gente pode levar em consideração a isso? A gente pode levar em consideração que biologicamente nós percebemos. Então, o equipamento de radiofrequência é um equipamento que vai trabalhar numa frequência de corrente elétrica, que vai trabalhar com a corrente elétrica comercial, e essa corrente elétrica comercial é transformada numa frequência, uma corrente de alta frequência, e essa alta frequência gera um feixe eletromagnético. O que a gente pode considerar, então, de interessante? Que biologicamente esse campo, ele não precisa de meio nenhum para propagação. Ele se propaga no ar, o Sol a gente já está acostumado a receber enquanto energia, e essa propagação, quando atravessa os tecidos, causa reações. Nós somos formados por diversos componentes, a menor unidade da matéria é o átomo, né? E essa relação, então, quanto à menor unidade da matéria e seus efeitos de ação, átomos podem se transformar em íons que ganham ou perdem elétrons e ficam carregados eletricamente. Carga positiva, carga negativa, né? Quem ganha elétrons fica negativo, quem perde elétrons fica positivo, e dessa forma nós conseguimos causar algum tipo de reação. Que reação que a gente pode causar? Íons que estão no seu corpo começam a sofrer processos de atração e repulsão. O que a gente pode levar em conta? A gente diz que os equipamentos de radiofrequência estão em feixes de 0,5 MHz até 2,5, 2,8 MHz. Ou seja, isso falando da... E aí, com esse objetivo terapêutico, nesta frequência, a gente vai conseguir observar que de 500 mil vezes até 2 milhões e 500 mil, 2 milhões e 800 mil vezes por segundo, esse movimento iônico pode acontecer. Além dos íons positivos e negativos que nós possuímos e que por atração e repulsão, pensando que os opostos e os iguais têm essa possibilidade de modificação, a gente tem a movimentação das moléculas dipolares. A água, que é o nosso maior componente, que tem na sua estrutura, na sua
formação, o hidrogênio como positivo e o oxigênio como negativo, entra num processo que alguns autores chamam de vibração iônica e outros autores chamam de mobilização ou rotação dessas moléculas dipolares. O que a gente pode levar, então, como situação? Esse movimento gera atrito e este atrito vai proporcionar a produção de calor, que é o primeiro efeito que a radiofrequência proporciona, que a gente vai chamar de efeito Joule. A produção de calor pode gerar uma ação cascata de vasodilatação, a partir da vasodilatação a chegada de oxigênio, nutrientes, a ativação metabólica da célula, uma vez que se a gente pensar que quanto mais sangue chegue no tecido, mais oxigênio e nutrientes, a mitocôndria se beneficia nessa ação celular, aí a modificação do perfil da corrente, do campo, pode estimular todas as ações biológicas do tecido. Então, sendo a produção de calor uma das ações mais importantes, advindas, então, da movimentação iônica, da rotação das moléculas e desse efeito Joule. O efeito Joule também é proporcionado pela própria resistência da pele. Se a gente pensar que a primeira função da pele é proteção, a própria resistência da pele, a passagem dessas reações fisiológicas vai causar um benefício ou não no tecido. O que a gente precisa pensar também? A radiofrequência ela não precisa de um campo, ela não precisa de um meio específico, mas os emissores dos equipamentos hoje, que as fábricas nos trazem, emissores diversos, né? E aí, biologicamente, se eu falo em produção de calor, eu tenho que cuidar com emissores específicos, porque se essa produção de calor superaquecer determinados pontos, ela pode gerar riscos ao tecido, certo? Então, comercialmente, temos hoje equipamentos de radiofrequência que trabalham entre 0,5 MHz e 2,5, 2,8 MHz aproximadamente. Partindo da variação, então, das frequências, nós temos que avaliar os emissores. Então, equipamentos hoje no mercado têm técnicas diferentes de emissão, que a gente vai chamar de capacitiva e vai chamar de resistiva. E qual que é essa diferença? O modo capacitivo tem emissores, tem eletrodos de emissão que tem a sua capa, o seu material de revestimento totalmente isolante de corrente. E emissores que são resistivos, que têm o revestimento do condutor, um tipo de emissor metálico que permite a passagem de corrente elétrica. Então, essa é uma diferença básica. Se eu pensar na prática clínica, o emissor capacitivo é aquele que demora um pouco mais para aquecer o tecido, uma vez que ele não libera a corrente elétrica na superfície. O resistivo é aquele que aquece. Essa sensibilidade vai estar relacionada à capacidade de percepção térmica e quando há emissão da corrente, percebe-se algum tipo de efeito de choquezinho. Alguns pacientes falam que dá uma pinicada, uma beliscada, pela emissão de corrente que acaba acontecendo na superfície. Os equipamentos que são utilizados da forma capacitiva, normalmente a indicação do fabricante é que se use a glicerina na superfície como meio de deslizamento para facilitar o tratamento. E os equipamentos resistivos fazem a indicação do gel ou de um gel glicerinado de superfície que estão ligados à capacidade de condução elétrica. Por essa diferença. Capacitivo sem condução elétrica, resistivo com condução elétrica em relação ao contato com o paciente. Essas são situações importantes. Outra informação em relação à radiofrequência que a gente vai ter no mercado é a diferença entre o que a gente vai determinar de modo de emissão. O modo monopolar ou bipolar, que é dito pelas empresas. O modo monopolar, normalmente é aquele equipamento que tem uma superfície de contato, é única. E essa superfície de contato
faz a transmissão para o tecido. O modo bipolar são os eletrodos de transmissão que tem mais de uma superfície de contato. 2 pontas, 3 pontas, 4 pontas, 6 pontas, 8 pontas. E essas pontas, ou seja, esses modos bipolares têm a capacidade diferenciada em relação ao monopolar. Como? O modo monopolar ele só tem um emissor de energia. Em alguns equipamentos tem uma placa de recepção para fechar o campo. O modo monopolar, a energia, o campo eletromagnético, ele sai pela ponteira e retorna para ela mesma. Ou seja, o campo gira entre essas pontas. A diferença técnica que se observa e que é já citada em alguns artigos é que o modo monopolar é um modo mais profundo, uma vez que o campo só tem uma direção e se tem uma placa de retorno, ele vai buscar essa placa de retorno que vai funcionar como uma antena captando essa energia. Se o modo bipolar, a energia vai sair por algumas dessas ponteiras e vai retornar para ele mesmo. Então, a referência é de que a emissão possa ser um pouco mais superficial. A relação das frequências também vai te direcionar se é um tratamento mais superficial ou profundo. Frequências maiores, e aqui é bem importante porque é uma condição física relacionada à ação da radiofrequência. Quanto menor for a frequência do equipamento, maior é o comprimento de onda. E quanto maior for o comprimento de onda, a possibilidade da energia eletromagnética ser mais profunda já é fundamentada por fotos termográficas e por artigos referenciando essa informação. Se a frequência é maior no mesmo espaço de tempo em relação ao tempo de ação, o comprimento de onda é menor. O comprimento de onda sendo menor, a ação da radiofrequência se torna mais superficial. Então, alguns equipamentos vão permitir, não permitem a mudança da frequência. A frequência ela é pré-definida já e o que muda é o modo de emissão, monopolar, bipolar. Alguns equipamentos te trazem um modo só bipolar e o que você muda enquanto tratamento é a frequência. Então, relembrando, frequências menores estão relacionadas à formação de um comprimento de onda maior, uma ação mais profunda. Frequências maiores, comprimentos de onda menores e uma ação mais superficial. Então, isso é um parâmetro importante que você precisa avaliar no seu equipamento para definir se você trata tratamentos para flacidez, para estria, para rugas, ou se vai realizar um tratamento para gordura localizada e talvez uma ação mais profunda. Então, ou o modo, seu equipamento permite, ou a frequência. E dessa forma a gente consegue ser mais eficaz no tratamento da radiofrequência. Outra dúvida bem importante está relacionada ao tempo de utilização desse equipamento, né? Uma das coisas que a gente precisa muito levar em consideração para o paciente é a definição do ambiente. Um dia mais frio, a radiofrequência demora um pouco mais para aquecer, um dia mais quente ela pode aquecer mais rápido, então o ar-condicionado na sala pode interferir no teu modo de aplicação e de tratamento. Ainda, e claro, se demora mais para aquecer, cada área de tratamento demora um pouco mais para chegar no resultado do tratamento. Ou na finalização daquela sessão em que se destina, tá? Definir onde eu vou chegar com a radiofrequência pela frequência, definir, preparar o meu ambiente, e aí a partir do momento que eu começo a trabalhar com a ponteira, são outros parâmetros importantes. O tamanho da área que eu devo trabalhar, essa é uma dúvida grande, porque aí a gente vai ver que equipamentos têm ponteiras maiores, têm ponteiras menores, e a ponteira anatomicamente vai estar relacionada com o tamanho da área de trabalho. As ponteiras menores a gente utiliza em tratamentos faciais ou áreas menores corporais, e as ponteiras maiores a gente usa em áreas anatômicas maiores. O tamanho da área, temos poucas referências citando isso. Tem Lowe Reed falando sobre alguma coisa, a própria Patrícia Frois comprovando aí o que vem da referência da letra terapia explicada.
falando o seguinte, que a melhor forma de trabalhar para aproveitar a melhor produção de calor é duas áreas, ou seja, a área de trabalho correspondente a duas áreas ativas do tamanho do eletrodo. E o que isso pode te ajudar? O que isso pode te permitir ter eficácia? Porque a concentração de energia ficando maior, o efeito térmico fica maior. Às vezes a gente quer, de repente, atingir uma área muito grande e a dispersão do campo eletromagnético faz com que se demore muito ou nem chegue na temperatura. Então, importante, determina pequenas áreas, trabalha com pequenos quadrantes, chega na temperatura de acordo com duas áreas ativas do teu emissor. E quando chega nessa temperatura é necessário manter. A manutenção térmica é importante, porque muitas das vezes a gente ouve assim, cheguei a 40 graus, já passei para outra área. Cheguei a 38 graus, já passei para outra área. Não, tem que chegar na temperatura de tratamento e a partir do momento que chega nessa temperatura, tem que fazer a manutenção térmica. E aí as referências hoje nos dizem que a manutenção térmica deve acontecer entre 2 e 5 minutos. Áreas menores, normalmente tratamentos faciais, 2 a 3 minutos são uma indicação de ação. Áreas maiores, tratamentos corporais, a gente pode pensar assim, a chegar entre 3 a 5 minutos de manutenção térmica. Mas lembrem-se, essa manutenção térmica tem que acontecer a partir de chegar na temperatura terapêutica. Resumindo até agora, falamos da frequência, falamos do tamanho da área, da relação dos tipos de emissores em relação à profundidade ou não. E agora a gente precisa falar ainda, falamos de tempo, temos que falar de intensidade. Alguns equipamentos colocam para a gente enquanto padrão de intensidade watts, essa é a indicação. Está ligada à resistência e à produção térmica. E alguns equipamentos colocam como percentual a intensidade. Esse percentual, vocês precisam relacionar e buscar, inclusive, no manual qual é a informação. Qual é a potência desse equipamento? Porque o 100% vai corresponder à potência máxima que está lá no manual. E aí você consegue direcionar. A potência está relacionada à produção térmica, à força desse campo. E quanto maior a potência, mais calor. Quanto menor a potência, menos calor. Então, relacionar isso é muito importante para quê? Para que consigamos acelerar até a sessão de tratamento, ou seja, iniciar com uma potência maior para atingir a temperatura e quando atingir a temperatura, reduzir um pouco essa potência para fazer a manutenção térmica. Alguns equipamentos têm o termômetro embutido e tendo o termômetro embutido te facilita de uma certa forma ao ponto de que quando ele chega na temperatura, o próprio equipamento já faz um controle da potência, diminuindo a potência para que a temperatura não exceda aquele limite pré-definido. A temperatura é importante demais, porque é pela temperatura que o resultado que vocês buscam vai acontecer. E desta forma, nós conseguimos, então, objetivos específicos em relação ao tratamento. Então, a potência sempre vai te ajudar a definir se o resultado do teu tratamento vai estar relacionado com a melhor temperatura que você precisa atingir. Falamos de tempo? Falamos de potência. Vamos falar agora um pouco da temperatura. A temperatura de tratamento é o que vai te dar resultado. Então, se a gente for pensar tudo que falamos agora em relação à profundidade, em relação à frequência, a relação de profundidade, o tipo de emissor, a produção iônica, a movimentação iônica e a ativação térmica, se eu entender que os meios para chegar na temperatura podem ser variados de acordo com o equipamento, o resultado ele vem através da temperatura. É a produção de calor que vai te trazer o resultado. E a produção de calor é feita no corpo do paciente. A produção de calor não é do aparelho. O aparelho emite um campo eletromagnético que, ao atravessar o tecido, vai produzir calor no corpo do seu paciente. Então é difícil porque a gente não consegue controlar a temperatura no equipamento. O controle da temperatura está na área
onde a gente vai trabalhar. Então, essa área, estando bem hidratada, afinada, com o extrato córneo afinado, nós vamos conseguir chegar melhor e mais rápido na temperatura que se necessita. A homeostasia térmica, a gente fala que fica entre 36 graus e meio, e essa homeostasia térmica é o controle que o teu organismo vai fazer para manter tudo regularizado. Quando a gente foge da homeostasia e a gente vai lendo o que a fisiologia nos diz, alguns autores dizem assim: sair da homeostasia, eu posso começar a causar reações fisiológicas no tecido desse paciente. E sair da homeostasia pode significar, por exemplo, uma reação inflamatória. O que vai mudar em relação a isso? O quanto eu vou atingir de temperatura. Temperaturas vão estar relacionadas às reações específicas, e aí eu saí do 36,5, vou chegar no 37, 38, 39, 40, 41 e assim por diante. O que a gente precisa dividir talvez em dois blocos aqui? Até 37 graus e meio aproximadamente, nós produzimos calor sim, mas é um calor que vai atuar em algum tipo de proteína de choque térmico específico, e mais aí a gente pode citar a HSP46, que é a proteína do choque térmico que vai atuar na proteção das células da proteína no tecido e vai nos ajudar ao quê? A amolecer. E aí a gente vem na referência de que o calor proporciona a capacidade de aumento da elasticidade do colágeno. Então são temperaturas que a gente poderia pensar, por exemplo, em tratar fibrose de celulite, fibrose de cicatrizes hipertróficas, ou seja, cicatrizes hipertróficas, fibroses de pós-operatório de cirurgia plástica, porque eu atinjo uma temperatura que traz uma reação térmica e as proteínas do tecido que percebem esse calor nos ajudam a facilitar o amolecimento do tecido. E aí sim, e a referência diz aquecer e mobilizar simultaneamente ou imediatamente é que pode te dar o resultado nessas fibroses, principalmente nessas cicatrizes hipertróficas. Temperaturas acima de 38 graus, que são aquelas temperaturas que já começam a formar hiperemia no tecido, aí já são consideradas as temperaturas de característica, ou seja, de reação inflamatória. Ou seja, uma vez que eu esteja modificando, sai-se da homeostasia, sai-se daquela fundamentação básica e fisiológica e começo a ativar outros componentes do tecido. A HSP47 é uma das proteínas de choque que são estimuladas quando a gente trabalha, então, com temperaturas acima de 38 graus. E como é que eu posso entender, de repente, que acima de 38 graus possa ter reações diferenciadas? Eu começo a perceber calor, rubor e reações características inflamatórias. E a partir disso, além da proteína HSP46 causar uma reação que a gente fala que é o endurecimento do colágeno, a retração e o endurecimento do colágeno, que é o que proporciona pela radiofrequência aquele efeito lifting que normalmente a gente acaba mostrando para os pacientes, também essa reação inflamatória, à medida que a gente vai aumentando a temperatura, a gente pode começar a liberar mediadores inflamatórios, e uma vez que a gente começa a liberar mediadores inflamatórios, alguns deles podem, então, interferir diretamente na produção celular. Por exemplo, os macrófagos são mediadores liberados por processos inflamatórios, e uma das funções interessantes do macrófago para a gente nesse momento é o start da ação de produção de fatores de crescimento endógenos. E aí, por exemplo, o fator fibroblástico é estimulado, e isso é uma referência já determinada. E aí o fator fibroblástico pode estimular a mitose dos fibroblastos, e a partir da mitose dos fibroblastos a gente pode startar uma neocolagênese, ou até uma neoelastogênese nesse momento. Ou seja, a reação inflamação vai estar ligada muito à produção de colágeno, de elastina e de sustentação e reestruturação desse tecido. Estrias,
ptose. E aí tem que relacionar um pouquinho a diferença entre flacidez e ptose, mas é a estimulação de colágeno, né? Então a gente fala em flacidez, a gente fala em rugas, a gente fala em estrias, ou seja, todas aquelas alterações estéticas que eu quero produzir. Colágeno, elastina, quero causar um efeito fisiológico interessante. A partir disso, a gente fecha a ideia, então, das temperaturas. E aí, qual é o meu limite? A referência da literatura diz que a partir de 45 graus, aproximadamente, a gente vê Rosado falando, a gente vê Miedes, a gente vê Soriano, a gente vai vendo Lowe Reed e assim por diante, falando de que acima de 45 graus a tripla hélice dos aminoácidos começa a se modificar, não tendo mais aquela característica tridimensional, ficando linear, e aí o colágeno pode entrar num processo de degradação importante. Há referência falando que com 50 graus ele se liquefaz, e aí a gente vai vendo as ações térmicas no tecido com 100, 120, 200 graus. Então, a gente parte aí de uma situação de que acima de 45 graus a gente pode estar chegando num limite que não é mais tão terapêutico. É inflamatório e inflamatório mais extremo. Inflamatório ao ponto de degradar tecido para que a gente possa fazer uma nova produção. E aí, destas informações, a gente vê o resultado na discussão. Qual é o intervalo entre uma sessão e outra de radiofrequência? Quando a gente fala numa temperatura que trabalha entre 37 e 37,5, a gente vai falar da possibilidade, talvez, de até diariamente se utilizar a radiofrequência. Principalmente se fala, por exemplo, numa fibrose de pós-operatório, porque nós não estamos causando temperaturas inflamatórias, apenas melhorando a circulação, estimulando a nutrição e a oxigenação do tecido, facilitando a fluência e quem sabe até melhorando muito o extravasamento de sangue de um pós-operatório ou a característica do edema causado por um trauma pós-operatório. Essa relação é super importante. Agora, a partir de 38 graus e assim para diante, a gente vai precisar relacionar o time de intervalo. E essa é uma situação extremamente discutível, porque a gente vai ter linhas científicas trazendo discussões importantes. Tem artigos recentes, por exemplo, onde se estuda a alteração em ratos imediatamente, 24 horas, 7 dias, 15 dias e 21 dias, com a utilização de 2 minutos de 38 graus nos ratinhos, e se observou que a partir de 7 dias já não tem mais nenhum tipo de processo de neocolagênese. Entre 5 e 15 dias, algumas alterações ligadas à neoelastogênese e de 15 dias em diante nenhuma outra reação. Então a gente pode avaliar que talvez se trabalhando com temperaturas aí terapêuticas controladas entre 38, 40, 41 graus, a gente pode variar em intervalos entre 7 e 14 dias. Por que, Fabiana, antes se falava em 21, 30 e tantos dias de intervalo ou até mais? Porque trabalhava-se com temperaturas que excediam os 50 graus. Alguns equipamentos importados que a gente utilizava chegavam em temperaturas de 50, 60 graus, e aí sim se tinha uma degradação total da estrutura do colágeno, e precisa sim então de um intervalo de tempo importante para essa recuperação, ou seja, para que não se fizesse trauma inflamatório em cima de trauma inflamatório, ok? A discussão do calor, então, também na célula de gordura. Darcy Noval já descobriu esse calor. E aí vem Van Hoff e diz assim, que cada grau de temperatura que a gente aumenta no tecido, a gente pode estar produzindo um aumento metabólico importante. Em média, entre 10% e 13% de aumento metabólico a cada grau de temperatura. Ou seja, toda vez que utilizarmos um componente térmico e trazemos o tecido além do que é homeostásico, a gente pode estar começando a estimular um aumento de temperatura local. E fala-se aí da possibilidade de temperaturas entre 41 e 43 graus realizarem a termólise, ou seja, o excesso de temperatura causar modificações na parede das células adiposas. E se você tiver interesse, dá uma olhada em tecaterapia, dá uma pesquisada em tecaterapia, tá chegando equipamento no mercado no Brasil, muito recente,
recentemente sendo lançado, equipamentos de tecaterapia, que eu acredito que possa mudar um pouco esse conceito da gente em relação à radiofrequência tratar ou não tratar a gordura. Mas lembre-se que a relação profundidade vai estar muito ligada àquilo que a gente falou agora há pouco no começo. A frequências menores vão atingir superfície e frequências maiores podem ter ação mais profunda, né? De uma relação variável em alguns artigos de 0,2, 0,4 milímetros até em torno de 0,6, 0,8 milímetros de profundidade. Então fica bem importante para a gente pensar que todos esses parâmetros podem criar diferenciais de resultados para vocês. E eu acredito que a partir disso a gente vai conseguir tirar o melhor do equipamento, certo? Se nós pudéssemos então, baseado em tudo que a gente falou até aqui, fazer um resumo, a gente fala o quê? Estamos falando de radiofrequência enquanto um emissor de energia eletromagnética que está num feixe de frequência pré-definido dentro dos fatores que começam lá nos transmissores de rádio até raio-x e raio gama. O feixe terapêutico que a gente acaba utilizando comercialmente varia de 0,5 MHz até 2.4, 2.8 MHz, dependendo dos equipamentos, que essa frequência, quanto menor é mais profunda, quanto maior é mais superficial, e que outro fator relacionado à profundidade do teu tratamento pode estar relacionado ao emissor bipolar e monopolar, sendo um emissor bipolar por trabalhar no próprio feixe, entrando e saindo a energia, a gente tem uma ação superficial, ou um pouco mais superficial, e o emissor monopolar sendo mais profundo, buscando uma placa de retorno nos equipamentos. A potência é em watts, em alguns equipamentos ela vem claramente descrita em watts ou em percentual, e quando for em percentual, busque no teu manual qual é a potência máxima em watts. Equipamentos hoje no mercado tem variação de 30 watts até quase 200 watts. Quanto maior a potência, mais calor, e ela vai estar relacionada no teu tempo de manutenção térmica. Chegou na potência máxima do teu equipamento e chegou na temperatura que você precisa, para mantê-la, indicação talvez seja baixar a temperatura. A temperatura é a relação resultado, e ela vai ter relação resultado em tempo e ação térmica. O tempo indicado hoje nas referências é segurar a temperatura terapêutica entre 2 e 5 minutos. E partindo dessa situação, a gente vai definir duas áreas ativas do cabeçote, atinge a temperatura, atingiu, mantém. Sobre a temperatura, temperaturas de ação térmica específica até 37 graus e meio vão estar ligadas ao aumento de oxigenação, nutrição, vasodilatação periférica e atuam na capacidade da proteína de choque térmico de amolecer o colágeno. Então, indicação: fibroses, aderências, cicatrizes hipertróficas, fibrose de pós-operatório, fibrose de celulite. E toda vez que a gente tenha o interesse de atuar no tecido fibroso, colagenoso para amolecimento. Utilidade diária, inclusive. Em média, a gente vê indicações aí de 2 a 3 vezes por semana, na mesma manutenção de tempo. A partir dessa temperatura, 38, 39, 40, 41 graus, são temperaturas mais de resposta inflamatória. E aí, a partir disso, atua nas proteínas de choque térmico que causam respostas. E a primeira reação é o endurecimento do colágeno, causando a retração visual no início do tratamento. E a partir disso, a modificação da tripla hélice para uma linearidade. E aí, o organismo vai trabalhar para produzir um novo colágeno e inicia seu processo de neocolagênese e neoelastogênese. Quanto maior a temperatura, mais inflamatória é a reação. E se pensar nesse aumento térmico, tem reação no tecido adiposo por ação metabólica, que a cada grau aumenta o metabolismo em média de 10 a 13%, ou ainda temperaturas aí que ultrapassem os 42, 43 graus podem ter efeito de termólise e ter ação na degradação da parede do adipócito. Porém, precisa-se ter cuidado porque a partir de 45 graus a gente tem uma degradação maior e pode chegar à liquefação do colágeno. E aí o intervalo de tratamento tem que ser maior. Então, temperaturas inflamatórias, respeita-se intervalos entre 7, 14 a 21 dias. E aí você pode definir a sua linha terapêutica. A minha indicação é que
se trabalha em média com intervalos aí de 15 a 21 dias, e aí entre esses intervalos vocês podem estar trabalhando com complementos, por exemplo, microcorrentes, cosméticos, ativos precursores de colágeno, certo? Essa é a radiofrequência, e se eu posso dizer para vocês que é um recurso interessante, e muito. Desde lançado em 2008 no Brasil, fora o que a gente tinha de fora, é um recurso de ação corporal, até terapia capilar e facial, então é multiuso, pode ser utilizado em tratamento de gordura, celulite, flacidez, estria, rugas, então ele é multifuncional, é um investimento que se paga, é um investimento que permite retorno para você profissional, associado a cosméticos e associado a outras terapêuticas como potencializadora. Após a radiofrequência, imediatamente após, há uma grande indicação, por exemplo, de se utilizar cosméticos extremamente concentrados, porque nesse momento o tecido está mais permeável, ok?